É, olha, eu acho que o próprio texto do Nicolai já revela essa personalidade do século XIX, que é um século de transformação, de mudança, e que o autor, né, por viver também num país totalmente conservador, ele buscava um meio de satisfazer as suas angústias, os seus medos, e refletia nesse escárnio, nessa vontade de escancarar uma sociedade conservadora, uma sociedade patriarcal, voltada para o comércio, para a produção. E diante disso surge um autor irreverente, um autor com linguagens de absurdo, e que faz um texto bastante inovador para a época, porque ele junta o surrealismo com a realidade. Ele retrata um funcionário público que está enlouquecendo. Ela não me reconheceu! Também eu não queria que ela me visse com essa roupa tão velha. E que louco é esse? E que funcionário é esse que está dentro de todos nós? Há uma identificação imediata com a plateia. Tão bonitinha, Fifi. Nem fala mais comigo. É o melhor amigo do homem. O cachorro falando, há uma expectativa. Tem uma fala que o Gogol no texto diz exatamente assim: eu sabia que ele podia falar, só não falava de birra. O cachorro é mais importante do que o homem. Eu tinha certeza que ele podia falar. É melhor morrer do que perder a própria vida. Olha, o Nicolai Gogol, ele foi, em um determinado momento de sua vida, ele foi colocado à parte na sua sociedade, porque uns diziam que ele estava religioso demais, voltado para a religiosidade, para a religião católica, que não era, a partir de muitas viagens que ele fez, e os seus escritos refletiam essas viagens pela Europa. E aí outros diziam que ele estava sectário demais, que ele não tinha nada de religioso, que ele estava muito sectário, muito fechado com a religião católica. Não! Eu devia ser presidente ou bispo! Não, os outros percebem que ele gosta de mim. Se a filha dele... Se a filha dele disse ela... Cala a boca, seu bobo! Não diz besteira! Tá bom, não falo mais! E ele, diante dessas críticas, ele já não tinha mais identidade. Ele já não sabia mais o que ele queria. E começou a se fechar, ficar dentro de casa. E até que ele convalescendo e morrendo, e assim se acabou. E aí eles derramaram água fria na minha cabeça. Dói tanto. Eu quis gritar, mas me controlei. Nicolai a história dele é essa. O Nicolai Gogol, ele é internacional. Então, resta você trazer para a sua realidade, resta você fazer as conexões. E hoje, quando eu vejo, porque um espetáculo de teatro é fantástico nesse sentido, quando você começa a se apropriar dele. Nós pensamos assim, que os ensaios vêm para você se identificar com o personagem e ir se apropriando e tudo mais. Mas o grande barato mesmo do teatro é depois que você estreia, que você relaxa, e aí que você começa a experimentar diversas plateias. Isso é que é o grande barato. Subiram pelas cadeiras, pelas mesas, gritando: salvem a lua! Salvem a lua! Salvem a lua! Nossa, o desespero, o grande
Celeste chegou. Hoje, no momento atual, agora, no dia, que dia é hoje? 29 de julho de 2016, às 18h45, hoje eu vejo o quanto é rico esse personagem e o quanto satisfaz qualquer ator que está querendo experimentar a sua prática teatral de interpretação, de personalidade nas mais variadas possibilidades de atuação. E eu me sinto bastante privilegiado de poder fazer um personagem desse, universal, porque eu também me identifico com esse Antonino. Quem é esse Antonino? Antonino é todos nós. Na verdade, quando ele faz essa coisa do funcionário público, é porque o funcionário público ele tem a burocracia por trás dele. É isso que rege a vida de um funcionário. E um louco é exatamente o oposto de tudo isso. E no meu dia a dia de ator, eu busco esse equilíbrio, e esse equilíbrio eu vou encontrar no desequilíbrio das pessoas, nós, do dia a dia. E eu devo ter ficado enterrado ali mais de 1 hora, até que o servente veio me dizer: Antoninho, pra você essa repartição só vai ficar aí? Gentinha confiada, passa o dia sem serviço. O senhor sabe com quem é que tá falando? Pois saiba que eu sou o oficial administrativo. E a montagem eu trouxe para essa realidade, é tanto que tem uma homenagem ao Bispo do Rosário, nos adereços, nas capas, na própria coroa, e nessa relação de rei, é o poder, né? Que rei é esse? Que é um rei de lata, que é um rei fajuto, que é um rei que não tem poder nenhum, mas ele pode tudo porque ele fantasia, e a fantasia dele é só na apaixonada, porque o emprego ele já chutou, foi quem fez ele enlouquecer, e ele queria enlouquecer. É tanto que o meu objeto de cena, o único cenário que tem é uma cama, e essa cama é o retrato do louco, mas ali estão elementos do seu lado social, do seu lado político, do seu lado filosófico. E a culpada disso tudo é a vesícula biliar de um major que fabrica nas terras de Antônio Conselheiro. Ele e a sogra andam pregando o anarquismo universal. É por isso que a Bolívia se mudou para Constantinopla. Tem o crachá dele quando era funcionário, tem as gravatas dele, mas também tem o pinico dele no dia a dia, da pessoa, do ser que é. Tem o caneco onde ele bebe água, tem uma gaiola que é o simbolismo da representatividade, da liberdade, do sonho, do imaginário, da loucura. E também tem a homenagem do grande louco maior cearense, que é o Mário Gomes. Então eu fecho com uma cena poética, lúdica, de uma poesia do Mário Gomes, né? Que é tudo, diz tudo. Quem que não é louco, né? Todos nós temos esses piques de loucura que às vezes dá vontade mesmo da gente sair chutando tudo. Então a plateia se identifica com ele. Eu, às vezes, em cena, me deparo com a plateia não olhando para o personagem, mas olhando para um espaço que esse público está entrando, o personagem está permitindo. Uma concepção bastante minimalista, onde o público fica perto, dá permissão, permite que o público se aproprie desse personagem e da história toda como um contexto. Beijei a boca da noite, engoli milhões de estrelas e fiquei iluminado. Bebi toda a água do oceano, devorei mares, rios e florestas. E a humanidade ajoelhou-se aos meus pés como se fosse dia do juízo final. Apertei a terra derretendo-a e as aves voaram para o além e os animais caíram do abismo espacial. Dei uma gargalhada cínica enquanto o sol me olhava assustadoramente e fui dormir o sono da eternidade. E acordei 1000 anos depois.